O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Arlélio de Carvalho Lage. O Ministério Público do Trabalho divulgou a lista suja do trabalho escravo em Minas Gerais. Procurador, prazer falar com o senhor. Tudo bem? Prazer também falar com o senhor. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Primeiro, o Minas Gerais lidera essa lista suja do governo federal, do trabalho que é considerado um trabalho análogo à escravidão. De acordo com o ranking nacional, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho em abril deste ano, dos 654 nomes de empresas e pessoas físicas denunciadas, 151 delas estão em Minas Gerais, quase o dobro daquilo que foi registrado em São Paulo, que é o estado mais populoso da federação. Quais são os principais setores econômicos e onde estão localizados esses setores econômicos que se verifica o caso do trabalho escravo? Onde é que está esse mapa, essa geolocalização de setores e das regiões do estado? Bom, basicamente na agricultura. 90% dos empregadores escravagistas, aqueles que mantêm trabalho escravos, são fazendeiros na área de cafeicultura, batata, cebola, alho, carvoejamento, essas são as principais. A gente, quando vê isso, tende-se a criminalizar toda a cadeia produtiva. Qual é o tamanho, qual é a dimensão disso? Quando a gente olha para essa constatação dos dados com esses setores, qual é o tamanho dessa anomalia, dessa irregularidade? Bom, é importante ressaltar que hoje, o que nos foi apresentado pelo Ministério do Trabalho, porque nós trabalhamos juntos, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e as polícias rodoviária federal e federal, de lá para cá, da última de abril, já aumentaram 14 ou 15 empregadores irregulares. Então, hoje está 165 em Minas, com mais de 1.600 trabalhadores resgatados. Na verdade, a gente não pode entender que é só isso, porque tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério Público do Trabalho não tem condições em toda Minas Gerais, que são 853 municípios, né? Então, acontece em todas as localidades, todas as micro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, na região, por exemplo, que é a região mais rica, como a região de Varginha, ali, principalmente na produção de café, é o lugar que a gente mais encontra o trabalhador nessas condições subhumanas. Mas existe em toda Minas Gerais, e essa lista apresentada pelo Ministério do Trabalho hoje, ela não é nada se for analisar o que pode estar ocorrendo no estado de Minas Gerais e no Brasil. Eu acredito que tem 3, 4 vezes mais empregadores nessa situação de contratar trabalhadores escravos e submetê-los a situação humilhantes do que está na lista. Doutor Arlélio, primeiro, dar as boas-vindas ao senhor, agradecer a sua presença, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no Talks. Nós falamos para um público muito grande, um público que não é da área, né, dessa área jurídica, da área trabalhista. Então, assim, pode parecer um pouco boba a minha pergunta, mas eu acho que é no sentido da gente levar essa informação. Quando uma empresa entra nessa lista, o senhor falou que aumentou 14 ou 16 do último ano, como que ela faz para sair? Ela fica nessa lista, porque uma vez que foi fiscalizada, identificada ali aquela situação, né, do análogo à escravidão, ele, em tese, já acabou aquele problema, mas ela fica ali eternamente, como é que ela faz para sair? Bom, primeiro, não fica eternamente, mas só vai sair a partir do momento que ela mostra que regularizou a situação e que não vai efetivamente contratar mais trabalhadores nessas condições. O que acontece é que o empregador, e é uma quantidade ínfima em relação ao que nós temos aqui de empreendedores sérios, mas talvez 1, 2, até uns 5% no máximo, usa essa mão de obra irregular, né? Então, nós não
não podemos dizer que vai sair. Para sair, depende exclusivamente dele. É se comprometer que não vai contratar mais trabalhadores nessa situação, que vai regularizar todo o meio ambiente de trabalho, para que nas novas safras, principalmente na área agrícola, ele tenha condições de acolher trabalhador com dignidade e não deixá-los em situação mais precária do que no momento em que ele foi contratado, muitas vezes fora do estado ou fora daquela localidade. Então, ele chega pensando que vai ter uma condição melhor do que ele teria até estando desempregado na sua localidade e só encontra situação degradante. Essa que é a situação. Então, é um número ínfimo de empregadores, mas que são terrivelmente ordinários no trato com o trabalhador. Agora, essas empresas que estão repetindo de um ano para o outro, o senhor quer me dizer então que elas não mudaram nada, elas foram identificadas e elas, olha, nós vamos continuar aqui com a escravidão, é isso? Na verdade, esses empregadores pensam assim, não, já investigaram uma vez, já fizeram aqui toda a inspeção que tinha que fazer, toda a fiscalização, então não vão voltar mais. Chega na próxima safra, ele já tem um monte de convite desses agenciadores, desses trabalhadores no interior, contrato outra vez na esperança de que não serão fiscalizados. Só que eles já estão mapeados e, logicamente, enquanto ele não regularizar, nós vamos visitar a sua fazenda e investigar se tem alguma irregularidade. E normalmente achamos. Procurador, boa noite. Ricardo Kertzmann aqui. Obrigado pela presença. O Claré acabou de falar, a gente fala para muita gente que não domina o assunto, eu mesmo não domino, confesso que eu estou dentre os ignorantes nesse assunto. Há critérios definidos, há critérios claros para poder se incluir uma empresa no rol de malfeitores, de empresas que contratam ou que utilizam mão de obra análoga à escravidão? Porque em passado não muito recente, aqui e ali a gente acaba lendo e ouvindo na imprensa casos de empresas que foram incluídas nessas listas e que mais à frente elas saíram porque havia improcedência nessa inclusão. Há critérios claros para que as pessoas entendam isso melhor e até para que empresários, né, de forma até desavisada, por ignorância também, não acabe adentrando essa lista? Ô, Ricardo, a situação é a seguinte, não quer dizer que a empresa saiu da lista e que ela não está irregular. Na verdade, é o seguinte, às vezes conseguem, por via de mandado de segurança, alguma medida judicial, a suspensão da sua inclusão na lista, mas isso pode voltar, muitas delas retornam, porque a condição para que saia da lista é regularizar. Se não regulariza, uma hora ela vai voltar. Então, por exemplo, eu vou falar algumas questões que levam à configuração do trabalho escravo. Ela é muito maior, mas para dar um exemplo, né? Porque, na verdade, eu concordo com você, Ricardo, porque muitos empregadores, eles nem sabem que o trabalho escravo existe, e também muitos cidadãos, mas isso é por desinformação, porque o empregador tem que saber o que é certo e o que é errado no trato com o trabalhador, não é isso? Então, veja bem, nós temos aqui, para o trabalho, a configuração do trabalho escravo, jornadas exaustivas. Você vê o pessoal lá na área de cana-de-açúcar ou do café trabalhando 12, 15 horas. Isso é impossível para o trabalhador braçal que está ali colhendo, não é? É considerado trabalho escravo. Quando o empregador, às vezes, contrata lá do Nordeste ou do Norte de Minas para trabalhar no café lá no Sul de Minas, ele impede que o trabalhador se locomova, que ele possa sair da fazenda, pode ir embora ou pode ir na cidade para comprar alguma coisa. Esse impedimento de locomoção, esse é um dos piores formas de trabalho escravo, né? Muitas vezes eles contratam os trabalhadores para ficar na cidade enquanto há a colheita, aí eles alojam trabalhadores em locais precários, imundos, faltando água potável, às vezes toma até água barrelenta, sem qualquer tipo de filtragem, né? Instalações sanitárias imundas e às vezes vasos quebrados, ou às vezes eles fazem suas necessidades fisiológicas no mato, né? É impossível. Os alojamentos, a maioria dos casos, são imundos, mal cuidados, com trabalhadores dormindo no chão, em esteiras precárias e camas também de madeira, sem colchões, né? E o lugar imundo, com baratas, morcegos e às vezes até cobra já foi apanhado várias vezes, cobra na porta de entrada
desses ambientes que são imundos. E o trabalhador passa por isso porque o empregador não oferece condições adequadas. Também tem o caso da alimentação de péssima qualidade, inclusive estragada, às vezes com bicho, e assim vai. Há uma infinidade, né, de situação que, às vezes sozinho, às vezes somando uma com a outra, configura o trabalho escravo. Doutora, isso é tipificado como crime, procurador? Isso é tipificado como crime? Isso leva a um processo criminal contra esses empresários que fazem isso? Sim, porque agora no Código Penal o crime de submeter a pessoa ao trabalho escravo, né? Então ela pode pegar alguns anos de cadeia. E agora os ministérios públicos que cuidam dessa parte criminal, porque o Ministério Público do Trabalho cuida da questão trabalhista, mas o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado estão atuando fortemente para criminalizar essas pessoas, né, por trabalho escravo. Doutor Arlélio, eu já ouvi de empregadores rurais a seguinte informação, e aí eu repasso aquilo que eu já ouvi, que a falta de critérios unificados por parte da fiscalização está contribuindo para a inviabilização da mão de obra no meio rural em Minas Gerais. Como é que o senhor responde a essa crítica? Bom, eu acho que é justamente o contrário. Não é a fiscalização que está inviabilizando, são as irregularidades, como eu já falei. Se você quer permanecer colocando o trabalhador em condições subhumanas, isso não vai ser permitido. Nós temos convenções internacionais, nós temos a Agenda 2030 da ONU, em que o governo garantiu que não teríamos mais trabalho escravo a partir de 2030. Isso é impossível de acontecer, porque vai acontecer. Mas o que acontece é o seguinte, os empresários eles não estão preocupados em consultar previamente um advogado, ver o que está irregular na atividade dele. Às vezes, os contadores também poderiam ser um auxílio, não são consultados, e depois fica todo mundo remediando. Não é isso. Qual a diferença de você trabalhar no supermercado numa condição legal e numa fazenda? É o respeito ao trabalhador. Se eles não têm, está inviabilizando os pilantras, os picaretas, isso inviabiliza, porque a pessoa que tem responsabilidade de um empregador sério, que nós temos, como eu disse, mais de 95% são sérios, esses aí, por que eles não têm problema? Por que as atividades deles não estão sendo inviabilizadas? Está sendo inviabilizado, sim, isso é verdade. Os picaretas, os desonestos, aqueles que querem submeter o trabalhador em condições desumanas, né? Então, é muito fácil falar que está inviabilizando. Não, é questão de ter o comprometimento com a legalidade, cumprir as leis trabalhistas, como os outros 96%, 97% cumprem. Por que eles não querem cumprir? Né? Só querem o dinheiro da produção? Não é justo que o trabalhador fique nessa miséria total. Bom, agradecer o nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Arlélio de Carvalho Lage, que esteve conosco aqui no 98 Talks. Doutor Arlélio, muito obrigado por sua participação. Fique sempre à vontade para nos procurar, para conversar sobre esse e outros assuntos. Um grande abraço, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.